Olá, iremos apresentar agora para vocês o trabalho intitulado como Consumo Alimentar de Crianças e Adolescentes com Fibrose Cística, análise segundo grau de processamento dos alimentos. Ele teve como autoras Tayane Aparecida Carvalho Oliveira e Jaine Juliane dos Santos, como orientadora Sheila Cristina Potente e como colaborador Mário Flávio Cardoso. A fibrose cística é uma doença rara, grave, de origem genética causada pela mutação do gene responsável por uma proteína, conhecida como CFTR, que vai acarretar numa produção maior de secreções viscosas e espessas, que se acumulam no interior de vários órgãos, principalmente no pulmão, pâncreas e no trato digestivo. E aqui vale lembrar que a prevenção da progressão e das complicações da doença pulmonar é fundamental. Por isso, a gente precisa fazer o diagnóstico da doença o quanto antes, que pode ser feito pelo teste do pezinho, teste do suor ou pelo teste genético. O diagnóstico nutricional vai perpassar pela má absorção intestinal, que é multifatorial. Aqui vamos ter a deficiência de enzimas pancreáticas como fator predominante e decorre da obstrução dos ductos pancreáticos e da destruição progressiva do pâncreas por fibrose. Em consequência disso, a gente vai ter a má absorção dos nutrientes e o comprometimento do estado nutricional do paciente. Não há cura para a doença, porém, o tratamento pode auxiliar na contenção dos sintomas e no retardo da progressão. Aqui vale lembrar que o SUS oferece todo o tratamento para esses pacientes, que é muito importante que a gente tenha uma equipe multidisciplinar cuidando desse paciente, que a gente tenha toda a adequação da dieta, da suplementação, da medicação, para que, de fato, ele tenha uma maior adesão ao tratamento. O nosso objetivo aqui vai ser o de analisar o consumo alimentar segundo o grau de processamento dos alimentos de crianças e adolescentes com diagnóstico de fibrose cística atendidos no ambulatório do Hospital Universitário da Faculdade Federal de Juiz de Fora. Agora, sobre o grau de processamento dos alimentos. Nós temos 3 graus, né? O in natura, que são os obtidos diretamente de plantas ou de animais, e eles são adquiridos para o consumo sem haver nenhuma alteração, nenhum processamento. Os processados, que eles são fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar, a fim de torná-los mais duráveis ou mais agradáveis ao paladar. E os ultraprocessados, que são produtos que passaram por um alto nível de processamento, com adição de vários ingredientes, como é o caso dos refrigerantes. E aqui a gente quer lembrar que o HU ele é referência no tratamento de fibrose cística. A metodologia utilizada foi o estudo transversal com 14 pacientes, sendo crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E os dados coletados foram a avaliação antropométrica, como peso, estatura, perímetro do braço. A classificação do estado nutricional foi feita segundo os índices IMC paridade e estatura paridade. Além disso, foi aplicado um questionário de frequência alimentar quantitativa. E foram avaliados os micronutrientes como vitamina A, C, cálcio, ferro e sódio e os macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio. Em relação ao estado nutricional, observou-se que todos os adolescentes apresentaram estatura adequada para a idade e a maior parte das crianças também. Apenas 21% delas foram abaixo. E de acordo com o IMC paridade, 33% das crianças possuíam magreza e entre os adolescentes 40% apresentaram magreza acentuada e 20% sobrepeso. Na avaliação do consumo de macronutrientes, segundo as recomendações nutricionais, cerca de 92% dos avaliados apresentaram consumo proteico abaixo das recomendações e 57% acima do recomendado para carboidrato. Em relação ao grau de processamento para o consumo de macronutrientes, foi encontrado consumo excessivo de carboidratos advindos principalmente de alimentos ultraprocessados. Já os micronutrientes, os dados demonstraram que o consumo de sódio proveniente de produtos ultraprocessados foi maior entre os adolescentes quando comparados ao consumo das crianças. Além disso, o consumo de ferro proveniente de alimentos in natura também foi maior entre os adolescentes. Ademais, não houve diferenças significativas. Dessa forma, concluímos que houve um consumo insuficiente de proteínas, 92% consome abaixo das recomendações e houve um consumo elevado de alimentos ultraprocessados.
Portanto, é de suma importância o acompanhamento nutricional, visto que irá contribuir para o melhor crescimento e desenvolvimento, retardando o declínio da função pulmonar e do estado nutricional, refletindo em uma melhora da qualidade de vida desses pacientes. Essas foram as referências utilizadas e um agradecimento pela atenção de todos vocês. Obrigada!